Não gostei, definitivamente não gostei da atuação do São Paulo, jogo fraquíssimo. E é o seguinte, rapaziada, tem algum torcedor que ficou contente, que ficou satisfeito com esse resultado, com esse futebol apresentado pelo São Paulo hoje? Se tiver, deixa nos comentários, porque a opinião de todo mundo é importante. Eu quero saber o ponto de vista dos torcedores que gostaram desse jogo. Porque todos que eu tô vendo, cara, não achou legal. O São Paulo hoje simplesmente só não perdeu essa partida porque contou com a sorte e porque também o Felipe Alves fez uma grande numa partida, né? Felipe Alves fechou o gol. De resto, rapaziada, o São Paulo poderia ter perdido de 2-3-1 tranquilamente. Vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos fazer nosso pós-jogo de São Paulo 1, Corinthians 1. Primeiro que eu não entendi o critério da escalação do Rogério. Beleza, eu até entendo poupar alguns jogadores. O jogo de quinta-feira foi muito intenso. Foi um jogo onde o São Paulo se entregou 100%, um desgaste absurdo. Eu até entendo poupar alguns jogadores. Eu não entendo, por exemplo, o Rogério ter colocado o Colorado num jogo onde visivelmente o cara estava perdido. Visivelmente o cara estava pesado ali. No meio de campo ele estava atrapalhando o São Paulo. Teve um lance lá que ele foi sair jogando e municiou o ataque do Corinthians. Entregou a bola no pé do Roger Guedes. Por pouco ali não era gol dos caras. Igor Gomes nem se fala, né, cara? Assim, aí tem gente que fala, mas vocês pegam no pé, youtuber pega no pé do Igor Gomes. Mano, a gente só fala a realidade do que ele apresenta em campo. O cara não acerta domínio, o cara não acerta passe, o cara não tem força no pé. Ele vai fazer um cruzamento, a bola vai na cintura dos jogadores. Então, assim, é absurdo, cara. Ele pegou uma bola lá, rapaziada, um rebote, que eu falei, bom, ele vai encher o pé. Mano, ele não tem força. É a mesma coisa de você rolar uma bola assim pra uma criança de 5 anos e falar, vai, chuta com toda a sua força. A criança vai fazer a maior força possível, a bola não vai sair do lugar. É a mesma impressão que eu tenho com o Igor Gomes jogando. Então, assim, o São Paulo já começa com jogadores a menos. O São Paulo já começou a partida em desvantagem em relação ao Corinthians. O São Paulo começou a partida com jogadores a menos. E assim, a única coisa que o torcedor São Paulino tem pra comemorar no dia de hoje é o fato ali dos times que estão no Z4. Cuiabá perdeu, o Avaí só empatou jogando em casa e o Atlético Goianiense perdeu também. E aí o São Paulo conseguiu manter a diferença ali de 5 pontos em relação ao primeiro do Z4. É a única coisa que a gente tem a agradecer, a comemorar. Porque no resto, velho, não tem do que ficar contente. Beleza, o time suou sangue na quinta-feira, mas já virou a página. Campeonato Brasileiro é uma outra competição. A gente quer algo a mais. Agora é Campeonato Brasileiro. Levando em consideração que o próximo jogo do São Paulo é contra o Ceará, lá no Castelão Pedreira. É muito difícil vencer lá. E aí depois vai ter o Avaí, depois pega o Avaí no Morumbi, e depois já é a final da Sul-Americana. Essa partida contra o Avaí no Morumbi, muito possivelmente, o São Paulo vai com o time reserva. Então, assim, não pode mais perder tempo. Não pode mais deixar passar partidas. Tem que ali conseguir pelo menos uns 7 pontos em relação ao Z4, que aí tá tranquilo. Mas enquanto tiver 5 pontos, cara, é uma margem muito, muito pouco. A qualquer rodada aí o São Paulo pode ficar numa diferença de 2 pontos aí do Z4. Não dá pra ficar contando com a sorte. Não vai ser sempre que ela vai estar do seu lado. Na minha opinião, era preferível o São Paulo escalar um time mais forte pra hoje. Tudo bem, eu até entendo ali poupar alguns jogadores e tal, mas pelo menos uma base mais forte do que a que foi hoje. E contra o Flamengo na quarta, cara, assim, é muito complicado a situação do São Paulo. A prioridade do São Paulo, rapaziada, tem que ser a Sul-Americana, ganhar a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro não passar sufoco, não correr risco de Z4. Copa do Brasil, cara, já foi, no primeiro jogo contra o Flamengo. É muito difícil, o São Paulo pode até vencer lá no Maracanã, mas é complicado vencer por 2 gols de vantagem para levar para os pênaltis. São Paulo pode conseguir, sei lá, 1-0, 2-1, 3-2, enfim. Mas conseguir a vantagem que leva a partida para os pênaltis ou que leva a classificação no tempo normal é muito difícil. Então não dá para o Rogério abdicar de um clássico, abrir mão de um clássico, sendo que a gente está passando sufoco no Campeonato Brasileiro, para pensar numa classificação improvável contra o Flamengo motivado, contra o Flamengo que está jogando muita bola, passando por cima de todo mundo. Então, assim, não consigo concordar, velho. Sinceramente não consigo. E a prova disso é que depois, no segundo tempo, termina colocando os caras, né? O desespero termina batendo, porque o Corinthians estava jogando melhor, o Corinthians estava pressionando o São Paulo, e aí no segundo tempo tem que colocar Caleri, aí no segundo tempo tem que colocar o Luciano, tem que colocar Patrick. Não é melhor então já começar com os caras? Começa com os caras, vê ali como que vai funcionar, e depois no segundo tempo, tira.
coloca um time misto, coloca os reservas. Enfim, eu não consigo concordar com essa história de ficar poupando, velho. Sinceramente, isso daí não resolve. Vamos falar da atuação de cada um, vamos dar as notas, rapaziada. Felipe Alves, melhor atuação dele pelo São Paulo, com certeza. E essa atuação dele aí cravou a titularidade, né? Catou muito, deixou passar nada, o gol que ele levou não teve culpa. O meio de campo do São Paulo totalmente inexistente, toda hora o Corinthians puxando contra-ataque. O meio de campo aberto, exposto. O Colorado não marcou ninguém, o Galopo não fez nada, o Igor Gomes nem se fala. Então, assim, a defesa não teve culpa. Muito menos o goleiro. Nota 9, Rafinha, nota 4. Não achei a atuação do Rafinha interessante, não apoiou no jogo. Ali pela lateral também não achei bem na marcação. Nota 4, Ferrarese, nota 5, Miranda, nota 6 e Luizão, nota 7. A zaga foi bem. Pra mim, eu não tenho do que me queixar dessa zaga do São Paulo hoje, não, sinceramente. Fizeram o que tinha que ser feito. Thales Costa, nota 4 também. Meio de campo do São Paulo não existiu, rapaziada. Ninguém do meio de campo jogou bem. Colorado, nota 2. Pra mim, esse daí foi o pior, cara. Colorado e Igor Gomes. Os dois vão ficar aí com nota 2. Igor Gomes também. Assim, é complicado achar adjetivo pra falar desse moleque, velho, desse Igor Gomes. O Colorado eu até entendo que é um cara que acabou que não tá dando certo no São Paulo, né? Teve a lesão, aí tá voltando aí sem ritmo. O Rogério também, quando é pra escalar, o Rogério termina não escalando, e aí coloca o cara numa fria também nesse jogo contra o Corinthians. Eu até entendo a situação do Colorado, eu acho ele um bom jogador. Mas do jeito que ele tá sendo aproveitado pelo São Paulo, termina deixando a desejar, né? Galopo, nota 4. Porra, eu achei que o Galopo ia fazer uma baita de uma atuação hoje. Eu achei que ele ia destruir. Até porque pegou confiança no jogo de quinta-feira, né? Bateu o pênalti que levou o São Paulo aí pra final da Sul-Americana. Mas não foi o que aconteceu, né? Uma atuação discreta, uma atuação onde errou muito passe, foi desarmado muitas vezes, não contribuiu ofensivamente, não conseguiu finalizar, não foi aquele jogador que se movimentou igual contra o Atlético Goianiense, né? Chegou finalizando pra caramba. Em 10 minutos de jogo ele chutou umas 4, 5 bolas no gol. Hoje ele não viu a cor da bola. Nota 4 aí pro Galopo. Bustos, nota 4, né? A torcida pediu, o Rogério colocou pra jogar, tá colocando. E não disse a que veio, né? Chegou com uma baita de uma expectativa, um bom jogador até, né? Já vi alguns jogos dele, um jogador interessante. Mas no São Paulo não tá virando, cara. Por enquanto, no São Paulo ele não tá rendendo. E o Éder pra mim foi a maior surpresa de todas, rapaziada. Quando eu vi a escalação do Éder hoje, eu confesso que eu fiquei pé da vida, mano. Eu confesso que eu detestei ver o Éder de titular hoje, mas jogou bem. Sofreu pênalti, que na verdade era pra ter sido expulsão ali do Gil, né? O Gil agarrou o Éder, o Gil era o último homem, não teve disputa de bola. O Gil era pra ter sido expulso. O Éder sofreu pênalti, foi lá, bateu, fez, chutou uma bola na trave, fez o que tinha que fazer. Teve uma boa atuação, levando em consideração que o meio de campo não funcionou, né? Então ele se esforçou bastante, correu bastante, mas mesmo assim, é um cara que no final do ano espero que o São Paulo se livre dele. Mas nesse jogo em especial, vai ficar com 8. E os que entraram, rapaziada, o Patrick, não conseguiram, né? Os caras entraram também no jogo já, uma situação complicada. Patrick, Pablo Maia, Luciano, Caleri e Reinaldo, todos aí vão ficar sem nota, na minha opinião. Não tiveram culpa da atuação fraca do São Paulo, mas também não conseguiram agregar muito pelo tempo que jogaram, enfim. Difícil avaliar os jogadores que entraram. Mas no geral, rapaziada, a atuação fraca do São Paulo tá devendo, tem que conseguir uma gordura aí em relação ao Z4 para poder jogar a final da Sul-Americana em paz, né? Tranquilo. Já pensou São Paulo vai lá para a final da Sul-Americana com 2 pontos só na frente do Z4? É tenso, né? Tem que conseguir aí garantir uma vitória contra o Ceará, contra o Avaí jogando em casa é obrigação vencer, enfim. Até o jogo contra o Del Valle pela Sul-Americana, o São Paulo já tem que estar pelo menos com 7 pontos em relação ao Z4. Senão, pode ficar muito tensa a situação do São Paulo no final da temporada, viu? Enfim, deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Abraço a todos.